Vamos lá então, gente, pessoalzinho dos sétimos anos, vamos aí para a nossa aula 14, tá? Aula 13, né? Na realidade, a aula 13, na última aula foi atividade, então agora vamos para a aula 13, tá? Falaremos hoje sobre o Império Chinês, Império Antigo. Estamos falando sobre, a gente está falando nessa sequência, a gente começou falando aí da origem da humanidade, as teorias, como a vida dos primeiros humanos foi se transformando, como o humano se tornou civilizado, o nomadismo foi substituído pelo sedentarismo, surgem as cidades, e aí vão surgindo essas cidades, vão lutando entre elas, vão se transformando em impérios. Aí falamos lá da Mesopotâmia, falamos também sobre o Egito, tá? E agora a gente vai falar de um outro império antiquíssimo, tá? Tão ou mais antigo que os outros que a gente falou, Mesopotâmia e Egito. Para muitos estudiosos seria realmente o berço da civilização humana, que é o Império Chinês, tá? China, que até hoje aí um dos países mais poderosos do mundo. A China, ela vai ter a origem dela lá milhares de anos antes de Cristo, tá? 5.000 anos antes de Cristo para alguns estudiosos, que vão marcar o início da civilização chinesa. Ali as margens de rios naquela região, tá? O mais conhecido deles, né? A região que mais se coloca como berço da civilização seria as margens do Rio Amarelo, certo? Então ali vão surgir as primeiras cidades chinesas. Essas cidades vão surgir, vão aparecer da mesma forma que as outras, tá? Através da agricultura, da pecuária. Algumas dessas cidades vão prosperar, e com a prosperidade de algumas dessas cidades, com o crescimento de algumas dessas cidades, elas vão dar início ao surgimento de outras cidades. Tá? Então, pessoas dessas primeiras cidades se mudam para fundar novas cidades, povos que vão vão aprender como são essas cidades, vão também fundar suas próprias cidades. Então, o surgimento e a prosperidade de algumas cidades vai trazer uma reação em cadeia, que é o surgimento de várias outras cidades. Tá? Quando uma coisa surge e dá certo, outros humanos têm a tendência de copiar, tá? De se inspirar naquilo que existe, que está funcionando, para criar a solução para o seu próprio problema. Tá? Então, povos nômades, ao verem novas cidades surgindo e prosperando, também vão se adequar e se adaptar às novas cidades, vão criar novas cidades que também, com o tempo, vão prosperar, no caso de algumas, outras não. Tá? E aí vai dar início à civilização chinesa, que inicialmente, como em qualquer outro lugar no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, em todos os lugares, essa civilização vai surgir por polos independentes, são cidades, pequenos grupamentos de cidades, um independente do outro. Então você não vai ter o país China. O que você vai ter vão ser várias cidades diferentes, independentes, uma independente da outra, uma não tem nenhuma relação com a outra, a não ser o quê? Que elas compartilham algumas semelhanças. Desculpa o barulho, é daqui do Lava Rápido, tá? Vocês já sabem como é que vocês já sofrem isso. Nas aulas normais a gente sofre isso também. Então o que vai acontecer? Essas cidades vão compartilhar o quê? O idioma. Todos eles vão ter a mesma raiz. Todos eles vêm todas essas cidades, os povos dessas cidades vêm de uma mesma origem. Então eles vão compartilhar a língua, vão compartilhar muitas vezes os deuses. Óbvio que cada uma vai criar deuses separados, vão ter uma cultura muito parecida, tá? E aí cultura a gente está falando em música, em dança, em hábitos diários, tá? Então essas cidades são independentes, mas existe uma ligação entre elas, que é a ligação da raiz, da origem, da língua de todas essas cidades. Então essa primeira civilização chinesa não é uma coisa, não é um império chinês. São várias cidades, vários estados chineses independentes, tá? Mas que têm entre eles
semelhanças que fazem com que a gente conheça-os como uma civilização chinesa. Tá? Essa unificação, essa transformação dessas várias cidades, uni-las todas em uma única coisa, no Império Chinês, só vai acontecer lá próximo, 220, 221 antes de Cristo. Então, por milhares e milhares de anos, a civilização chinesa, esse sinal também vocês conhecem, né? Para atrapalhar, vocês estão lembrados como é. Essa civilização chinesa, ela vai surgir em 221. Então, por milhares e milhares de anos, a civilização chinesa, quando a gente fala de civilização chinesa, não é um bloco só, tá? São grupos separados que vão ser unificados por meio de guerra, de conflito, próximo ao ano 220 antes de Cristo. Tá? Então, a China, como a gente conhece hoje, o Império Chinês, como a gente conhece hoje, a China existe até hoje como país, né? Mas a origem desse país, China, vai ter aí em torno de 2040 anos, tá? 2240 anos, mais ou menos, que é a existência da China como uma coisa, né? Como um império inicialmente e depois agora como um país, tá? Agora, 70 anos para cá. Certo? Espero que vocês tenham entendido. A China é o berço, para muitos, da civilização humana, é o primeiro local onde houve o surgimento da civilização, das cidades, onde o nomadismo foi substituído pelo sedentarismo primeiro. Para muitos estudiosos, como eu já disse, é a China. Além disso, a China também é o berço de diversas outras coisas. Tá? Então, diversas outras descobertas, invenções, criações, muitas delas que a gente utiliza até hoje, têm origem na China. Tá? A China, e aí até para a gente entender um pouco, a gente falou pouco sobre isso, mas para que fique claro, a história como a gente conhece hoje, vocês que são mais novos, vocês são bombardeados por uma história onde tudo que é bom é dos Estados Unidos ou da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos. Tá? Então os heróis são todos dos Estados Unidos. Os grandes atletas são dos Estados Unidos. Os filmes mostram sempre os Estados Unidos como salvando, como bom, como, tá? E aquele que é contrário aos Estados Unidos sempre é o mal, sempre é o ruim, sempre é o invasor, sempre é tudo aquilo. A Europa é a mesma coisa, tá? Existe um esforço mundial da mídia, de filmes, isso não estou fazendo a teoria da conspiração, não, tá, gente? Existe mesmo, para colocar sempre o branco, europeu ou estadunidense, como o herói e os outros como os vilões. Isso é fato, não estou inventando nada aqui, não estou querendo fazer joguinho, nada disso, certo? Mas você pegar aí qualquer filme que você olhar, que você pegar para assistir série, os americanos são os caras, os norte-americanos, né? O correto é estadunidense, tá? Norte-americano é quem é da América do Norte, Canadá é da América do Norte. Tá? Então, o povo dos Estados Unidos é estadunidense. Isso para vocês que são mais novos. Para a minha geração e para gerações anteriores, os grandes heróis, os principais, os melhores, são os europeus. Os europeus são os bonzões. Tudo que eles fazem é o melhor. Eles são sempre os mais evoluídos. Eles são sempre quem vai criar, quem vai inventar. Isso é mentira. Tá? Por que a gente recebe essa informação de que os melhores impérios eram os europeus? Que as grandes invenções surgiram na Europa? Porque a história é escrita por europeus. Então, eles vão sempre privilegiar a história europeia. Eles vão sempre colocar a história deles como a principal. Isso chama eurocentrismo. Tá? Que é o que acontece hoje com os Estados Unidos por muitos e muitos anos, por mais de séculos, aconteceu com a Europa. Tudo que era bom, tudo que era maravilhoso, era colocado como de origem europeia. E tudo que era ruim era colocado como origem africana, asiática, indígena e por aí vai. Tá? E que não é verdade.
tá? Várias supostas invenções, criações, progressos de origem europeia, de origem branca, não são. Tá? A maior parte das invenções que os europeus utilizaram lá no período imperial, ou até mesmo na Idade Média, eles chuparam essas invenções, essas criações de outros lugares. Tá? Então, a China é o berço de uma infinidade dessas criações. Técnicas agrícolas, o papel, a escrita, tudo, quase assim, grande parte do que os europeus colocam como criação deles, na realidade é uma criação chinesa. Tá? Isso lá nas origens. Tá? Isso vai caminhar por muito tempo. A ideia é colocar o quê? Os europeus brancos como os evoluídos e os outros impérios como inferiores, quando na realidade era justamente o contrário. O Império do Egito era gigantesco, a Mesopotâmia era gigantesca, a China absurdamente gigante. Você tinha impérios aqui na América do Sul, indígenas, astecas, maias, incas, enormes, gigantescos, poderosíssimos, com criações, com invenções maravilhosas. Tá? Os europeus acabam, em dado momento, dominando esses outros impérios pelo uso da força, tá? Na marra. Mas não que eles fossem mais evoluídos. Tá? A China é um exemplo claro disso. A China sempre foi um império muito mais evoluído que os impérios europeus. A China comercializava com os impérios europeus. A China mantinha contato com os impérios europeus por dinheiro. Tá? Então, ela não era inferior, pelo contrário, os chineses eram superiores dentro de uma lógica cultural deles, que é diferente, mas que não é pior. A gente já falou 10 vezes disso, mas vamos falar a 11ª. Os europeus não eram melhores. Chineses, africanos, indígenas eram diferentes. Ser diferente não é ser pior. Tá? Se de tudo que a gente falar nesses anos em história, você gravar isso na sua cabeça, eu já vou ficar feliz. Tá? Não completamente, porque eu espero que você grave muito mais. Mas se essa informação você absorver e passar a enxergar o mundo sob essa ótica, eu já vou estar feliz. De que o branco europeu não é superior, que o modo de vida branco europeu não é superior. Ele é apenas o que se usa como padrão, desrespeitando todos os outros. A culinária europeia é superior. Nossa, os italianos têm o macarrão. O macarrão é chinês. O macarrão que a gente tanto fala, a comida italiana, na realidade os italianos chupinharam dos chineses. Em alguns lugares usaram molho de tomate, colocaram molho, coisas diferentes, mas a ideia é chinesa. E aí? Como é que fica? A comida italiana, se a gente for levar na real mesmo, nem é italiana. Tá entendendo? As grandes construções gregas, as romanas, nossa, maravilhosas. Os romanos e os gregos criaram técnicas de construção. A maior parte dessas técnicas eles não criaram, eles copiaram da Mesopotâmia, dos persas, dos egípcios, dos chineses. Entenderam? Então, a forma de vida dos povos, ser diferente não quer dizer que seja inferior, é ser diferente. Tá? Eu estou fugindo um pouquinho do Império da China aqui, mas eu estou colocando um texto para vocês seguirem, mas eu vou dar aí uma orientação de uma outra coisa. Esses dias da greve aí, é horrível. Para vocês que são jovens, talvez seja mais fácil. Não sei se é mais fácil não, mas talvez seja, videogame, celular, mas para um cara novo que nem eu, tu ficar em casa esse tempo todo é dureza, cara. Tava vendo televisão, eu tava vendo um programa de um maluquinho aí, que ele largam ele nos lugares mais desabitados do mundo, os lugares mais difíceis. Só ele e uma câmera, mas ninguém para filmar ele mesmo se filma. E ele tem que sobreviver, ele não tem nada. Deixam ele lá peladão,
no meio do nada lá. E ele tem que achar a saída. Largaram ele no Amazonas, ele levou acho que 4 meses para chegar em Manaus. Chegou lá, estava só o pó da rabiola. O pó da rabiola é uma gíria antiga, quer dizer que ele estava magro, acabado. Tá? E aí ele foi para um lugar na Indonésia, e na região da China mesmo. E chegou numa tribo, ele chama de tribo, né? Mas um grupo indígena lá da Papua Nova Guiné, o nome do lugar. É isso, Papua. Chegou lá e tinha uma galera que não tinha tido contato quase nenhum com a civilização. Então eles viviam ainda num sistema bem antigo. E aí ele ficou assustadíssimo quando ele chegou lá, como é que os caras viviam, né? Como é que eram as coisas. Mas depois de 2 dias ele dá um depoimento que eu achei sensacional e que a gente devia refletir nisso. Ele falou que ele ficou 2 dias lá e ele não viu uma briga, não viu uma pessoa de cara feia, não viu uma pessoa com fome, não viu uma pessoa triste. Quer dizer, os caras não têm o progresso, não têm a civilização que nós temos, mas eles vivem de uma maneira muito mais feliz que a nossa. Eles não ficam horas e horas no trânsito, não ficam horas e horas no emprego, que a maioria das vezes a gente nem gosta. Eles sobrevivem ali, mas sobrevivem de uma maneira feliz. Então eles, se comparar com a gente, nossa, eles são, a nível de desenvolvimento tecnológico, técnico, eles são muito inferiores. Eles não têm nem energia elétrica. Mas mesmo sem isso, eles são mais felizes que a gente. E o que a gente devia buscar nessa vida, né? Então, será que a gente é melhor porque a gente tem celular? Ou será que seria melhor estar num lugar onde se brinca com a galera da sua idade? Será que a gente trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar sei lá, um celular mais moderno? Ou será que era melhor ficar com a família, curtir, não ter esse celular mais moderno, mesmo porque você não vai ter tempo de usar, você vai estar se divertindo de outras maneiras? É coisa para a gente pensar, tá? Pensar para entender, que é o que eu disse, tomara que isso vocês absorvam, que o diferente não é pior. Não é porque a gente vive assim que a gente é pior. Não é porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo que ele pode olhar para todos os outros e tratá-los como inferiores. Não é porque os europeus eram os principais, os mais poderosos da época em que a história começou a ser escrita, que eles podem tratar todas as outras culturas como inferiores. Então, voltando ao nosso assunto, dentro dessa ótica, os chineses são muito diferentes. Mas o Império Chinês, ele era, sem dúvida nenhuma, uma cultura diversa da europeia, da africana, óbvio, cresceram separados, a gente já falou sobre isso, mas o Império Chinês, no nível de desenvolvimento, estava muito acima dos europeus. O que os europeus fizeram foi copiar tudo aquilo que lhes interessavam e passar a dizer que era a invenção deles, que não é, beleza? E isso continua acontecendo até hoje, tá certo? Continua acontecendo até hoje, beleza? Leiam o texto aí sobre civilização chinesa e depois a gente vai aí para a aula 14, começaremos a falar sobre Grécia, tá? Faltam 2 grandes impérios para a gente falar da antiguidade, o Império Grego e o Império Romano, 2 impérios europeus, mas que ambos vão se espalhar ali, tanto pela Ásia quanto pela África, e é da onde eles tiraram grande parte da riqueza cultural e material deles também, tá certo? Lembrando que nessa época que a gente está falando aí, a gente está falando de África, Europa e Ásia, que estão lá colados. Na América aqui, nessa época, você também já vai ter grandes civilizações indígenas, que não têm contato nenhum com os outros, e que não criaram língua escrita, tá? Ou criaram muito pouco. Então a gente sabe muito pouco, mas a gente vai falar disso também. Beleza? Fui!